Olá pessoal, vamos lá, vamos para mais um Café Pastoral. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nós estamos falando sobre o tema para conquistar e nós já estamos tratando aí alguns dias a respeito disso, usando o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 6, quando Deus então orienta o seu povo a respeito dos povos que eles teriam que tirar da terra prometida, terra que na verdade já pertencia a eles, porque Deus já havia dado a Abraão, e essa terra então seria deles, porém eles precisariam conquistá-la, expulsando esses povos e exterminando esses povos dessas terras. E aí o que aconteceu? Alguns desses povos nós já citamos, e um deles que Deus cita na sua palavra são os cananeus. Na verdade, os cananeus é uma mistura, né? São vários povos e nós chamamos, a Bíblia chama de cananeus. Existiam três características que na verdade eram abomináveis ao Senhor em relação a esse povo cananeu. Primeiro, eles eram extremamente idólatras. Eles serviam a tudo que o homem fazia. Então eles se prostravam, eles veneravam, eles colocavam sempre algo acima de Deus. E aí geralmente era um objeto, alguma coisa. O que nós podemos ver nos dias de hoje. A idolatria não se dá simplesmente porque você se prostra a um objeto. Você pode também se prostrar não só a um objeto, mas a circunstâncias, a coisas do seu coração, a coisas que estão na sua vida, que você sempre coloca em primeiro lugar, sempre acima de Deus. Então talvez possa ser uma idolatria na sua vida. Segunda coisa que era abominável ao Senhor era a questão da prostituição. Era um culto para eles a prostituição. A mulher, por exemplo, pelo menos uma vez na vida, ela precisava ir a um daqueles templos e ali se prostituir pelo menos uma vez na vida, porque era como um culto para eles. Olha só como eles viviam. Terceira coisa também é que eles praticavam o sacrifício humano. Eles sacrificavam seres humanos aos deuses lá que eles criam. Então você percebe que era um povo extremamente longe daquilo que Deus tinha para a vida deles. Era um povo que mergulhou realmente numa vontade pessoal de viver do jeito que eles queriam. Então eles poderiam destruir inclusive outro ser humano. O sacrifício humano, queridos, é uma coisa abominável em qualquer aspecto. Mas você percebe que nos dias de hoje, muita gente, nos dias de hoje não, o ser humano, como ele por vezes não dá valor a outro ser humano, e às vezes o sacrifício humano não acontece porque alguém pegou lá e derramou sangue inocente. Não, é porque justamente está matando a pessoa, destruindo a pessoa de uma outra forma. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Deus, ele tem paciência sim, mas a paciência de Deus também tem limites. Você sabia, desde que Abraão saiu e voltou, porque Deus falou que iria voltar naquela terra, aquela terra pertencia ao seu povo, foram 400 anos entre Abraão e a conquista da terra prometida, 400 a 430 anos, significa que Deus deu tempo suficiente para aquele povo se arrepender, mas aquele povo não se arrependeu. Fica a lição para nós que a paciência de Deus tem limites. Sim, a paciência de Deus tem limites, a justiça de Deus virá. Muita gente hoje já até zomba disso, brinca com isso, e muita gente não leva isso em consideração. Simplesmente continua vivendo a sua vida como se nada que Deus falou em sua palavra vai se cumprir. Muita gente até mesmo que carrega uma Bíblia, muita gente que às vezes pode frequentar uma igreja, e eu não me coloco aqui numa posição superior a ninguém, mas há pessoas que estão brincando com coisas que não deveriam brincar, achando que é a graça de Deus nós podemos viver de qualquer maneira, que nós podemos viver assim, não há problema nenhum, achando que documentos e papéis que o homem estabeleceu nessa terra podem encobrir pecados. E você entende muito bem do que eu estou falando. E isso não acontece. Existe uma coisa que nós todos precisamos fazer, chama-se arrependimento. Você quer conquistar? Você quer conquistar muitas coisas? Passe pelo processo do arrependimento. Confissão e arrependimento. Arrependimento é dar meia volta, é voltar aos caminhos do Senhor. E por vezes nós temos que pagar um preço, sim, para voltar aos caminhos do Senhor. Abrir mão de coisas que nós sabemos que, segundo a palavra, não estão de acordo com aquilo que Deus nos ensinou. Então é importante nós estarmos atentos ao arrependimento. Para conquistar o nosso processo de vida todos os dias, nós passamos por isso, nessa relação com Deus. Por que nós devemos passar por isso? Porque não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, nem você. E nós dependemos sim que a graça de Deus venha sobre nós. E é essa graça que nos permite nos arrependermos e termos a chance de restauração. É essa graça e misericórdia que faz isso sobre nós. Mas lembre-se de uma coisa, a paciência de Deus tem limites. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto está perto. Lembre-se disso. Perceba que o texto está dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O próprio Jesus disse que ele voltaria e encontraria na terra, como nos dias de Noé, as pessoas vivendo de qualquer maneira, não se importando com as coisas do Senhor e talvez distorcendo a palavra de Deus, talvez não, com certeza distorcendo, para agradar o seu próprio, para ter prazer e gerar felicidade. E a felicidade não seria, como nós aprendemos aqui na aula que nós tivemos com nossos apóstolos, o apóstolo Walter Christian no último domingo, a contemplação de Deus foi deixada de lado. E a contemplação do prazer, da felicidade nossa é mais importante. Na vida cristã, a nossa felicidade se baseia em contemplarmos ao Senhor. E as outras coisas, Ele mesmo irá nos suprir. Que Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus nos permitir, é claro, para mais o Café Pastoral. Shalom.